Bora falar agora sobre o São Paulo com uma ótima notícia. James Rodrigues, de fato, não é mais jogador do São Paulo, economia de aproximadamente 20 milhões de reais. Seriam 16 milhões e meio de reais entre salários, direitos de imagem e luvas até o fim do contrato na metade do ano que vem. E o São Paulo ainda conseguiu mais 3 milhões e meio de economia num acordo para rescisão do contrato em relação a uma dívida que o São Paulo já tinha com o James. Tricolor atrasou cerca de 10 milhões de reais das luvas ao meio atacante colombiano, vai fazer o pagamento de 6 milhões e meio de reais e os outros 3 milhões e meio serão perdoados pelo jogador. Dessa maneira, dá para dizer que a passagem do James Rodrigues pelo São Paulo custou 15 milhões e meio de reais. Tudo isso em apenas 12 meses. Péssimo negócio. 2 gols, 4 assistências e só 22 partidas. Só para lembrar, o jogador custou por gol 8 milhões de reais. Foram só 2 gols. Cada assistência custou mais ou menos 4 milhões de reais. Mas vamos de mais entrevista exclusiva, vamos falar do São Paulo. O Edu Afonso conversou com o Ferreirinha, ele está jogando muito também, bora. Oi, Gláucia, tudo bem contigo? Grande beijo, um abraço aos comentaristas, ao fã de esportes. Hoje a ESPN veio aqui para o CT da Barra Funda, lado interno, não acompanhar o treino, mas sim conversar com Ferreirinha, atacante tricolor, destaque da equipe nas competições na temporada de 2024. O jogador atendeu com exclusividade os canais ESPN. Foi um bate-papo longo sobre muitos aspectos que envolvem a sua presença aqui no CT e no Morumbis. O Ferreirinha, que quando chegou, falou que era um sonho que estava realizando jogar no seu time de coração. A gente ouviu ele falando como está a realização deste sonho, falou um pouquinho de ser um jogador de características diferentes, poucos aqui no elenco, o quebrador de linhas adversárias. E contou algumas histórias de bastidores, jogador de truco, faz dupla com Lucas Moura e mais. Tem uma pequena coleção de camisas do São Paulo, algumas antigas, que ele trocou quando jogava no Grêmio e que quando ele não atua pelo São Paulo, ele usa para assistir os jogos lá no Morumbis. A gente acompanha uma boa parte desta entrevista exclusiva de Ferreirinha, aos exposição para o jogo contra a equipe do Flamengo, sábado, 9h30 da noite no Morumbis. Chance do São Paulo se recuperar nesta competição e voltar a brigar por uma vaga no G4 do Brasileirão. Uma ausência é certa. Luciano, o jogador tomou o 3º cartão amarelo na última partida contra o Fortaleza, quando o São Paulo perdeu por 1-0. O seu substituto será definido no treino desta sexta-feira. Algumas opções: Eric, que entrou muito bem contra o Goiás, com Lucas Moura deslocado para o meio. Wellington Rato, jogador que marca também, teve algumas chances, não aproveitou tanto, mas pode ser uma opção do técnico Luiz do Beldia, ou quem sabe uma marcação mais forte no meio de campo com a entrada do Rodrigo Nestor ao lado do Bobadilha e do Luiz Gustavo. Na lateral direita há uma tendência de permanência de Rafinha como titular, com Igor Vinícius como opção no banco de reservas. O jogo contra a equipe do Flamengo promete um grande público no Morumbis, mesmo com esse horário diferente, sábado às 9h30 da noite. Aqui do CT da Barra Funda, eu volto com você, Gláucia, nos estúdios da ESPN. O São Paulo treinou para esse jogo de sábado contra o Flamengo. Olha, Malvadinho contra o Malvadão. Malvadinho contra o Malvadão. O São Paulo encara aí no sábado o Flamengo. Se o pessoal assistiu o jogo de ontem, deve ter ficado um pouco apreensivo pelo que vem aí, talvez. Jogo no Morumbi, sábado à noite. Embora o Flamengo no estádio do São Paulo não tenha ido bem nos últimos tempos, inclusive com o Tite, né? É verdade. Perdeu lá, Perdeu a última partida, perdeu o São Paulo remendado, com dobra de lateral, inclusive, né? É um jogo que o Flamengo tem desfalques importantes, o São Paulo tem um dia de preparação a mais, como disse o Vessone, e não tem o Luciano, essa é a grande... Quem substituirá o Luciano? Essa cartão é a grande... no banco, né? O cartão do banco. O Zubeldia tem feito ao contrário de todos os treinadores. Ele tem colocado o time titular e só troca com suspensão em todas as competições. Até onde isso vai, eu não sei, né? Se o time vai aguentar essa situação, até porque é um time que não contratou reforço fora o Marcos Antônio, né? A janela do São Paulo é uma das mais discretas. E o Marcos Antônio estará relacionado, não deve começar o jogo, mas estará relacionado com esse jogo de novo contra o Flamengo. E o São Paulo só vai voltar a jogar pela Copa do Brasil, porque a tabela do São Paulo não foi espelhada na quinta-feira contra o Goiás na Serrinha. Então vai com força máxima todo mundo contra o Flamengo no sábado.
Bom, outra informação, a gente tenta virar uma página, aí a gente não consegue, porque sempre tem uma informação nova. Tinha um papo lá do... Não, o Rames está negociando com a Lazio. O diretor da Lazio falou assim, não estamos negociando coisíssima nenhuma. O cara não joga mais de 10 jogos nos últimos 20 anos em todos os clubes. Não queremos. Né? Isso ele não falou para os dirigentes do São Paulo, né? Ele não joga, tem 33 anos, não joga mais de 15 partidas por temporada, não sei quanto tempo. É só, de fato, você ver a capivara do Rames Rodrigues, né? De qualquer forma, O que talvez o São Paulo não é mais um problema, certo? Não é Saiu uma a questão. rescisão, agora Não é mais uma questão. Ele não vai estar mais no São Paulo e tal. O São Paulo, então, enfrenta o Flamengo no sábado de em noite. perspectiva de reforços, nenhuma ainda, né? Mais nenhum nome, Nossa, nada, mais né? devagar que... Nada. Sei lá o quê. Incrível. Nenhuma, né? E agora esses nomes também que estavam aí, já estão mais por baixo, né? Não se fala mais. Thiago Mendes. Não, então, as tentativas são... Thiago Mendes está lá no Catar, o clube do Catar exige uma bala para liberar. Esse seria acho que o grande reforço do São Paulo para a janela, não conseguiu até agora. Vamos ouvir o que eles falaram depois da vitória do São Paulo sobre o Goiás por 2-0 ontem. A verdade é que a gente tem um time muito bom. Todo mundo está preparado para jogar qualquer jogo. A gente não se relaxa, a gente sempre trata de ganhar. Então, às vezes tem time também que são bons. Todo time brasileiro é bom. Assim que a gente sempre trabalha para estar 100% e qualquer jogador que toque tem que estar preparado. Assim como a gente foi que conquistou as coisas. Então, não importa quem faça o gol, sino que o time funcione. E acho que no segundo tempo, por mais que Goiás tenha um jogador a menos, a gente se entrosou bem e conseguiu fazer os 2 goles de vantagem que vão ser muito importantes para ir lá a Goiás para mais uma batalha y tentar pasar nos cuartos de final. Copas, tanto Brasil como Libertadores, son 180 minutos y hay que estar muy atento porque para poder tener expectativa en los 180 minutos necesitas hacer unos primeros buenos 90 minutos. Hoy lo hicimos. El ingreso de Eric básicamente tenía que ver con resoluciones en espacios cortos. Él abierto por derecha nos podía meter algún pase, podía gambetear, podía atacar el espacio o el poco espacio que podía haber. Es decir, todo lo que aconteció en la jugada del gol. En ese aspecto debo ser uno de los entrenadores que más jóvenes promovió en el fútbol sudamericano. Eso se planifica. Yo llegué ya con el plantel armado, la dirigencia sabe qué pienso con respecto a los jóvenes y ya va a haber momento de incluirlos más, pero dentro de una planificación. Muito bem, tá aí o Alan Franco, o Caleri, o Zubeldia falando. O Zubeldia, Arnaldo, essa parte final aí da resposta dele foi sobre a base. Ele foi perguntado 2 vezes sobre a utilização dos jogadores da base. Mas ele também falou do jogo. Eu estava no estádio, você também? Ali no estádio ficou um clima de, putz, poderia ter sido mais, não jogou tão bem e tal. O fato é que foi 2-0, não resolveu, mas deu uma boa encaminhada. Daqui a pouco a gente fala dos lances de arbitragem. Massa está aqui esfregando as mãos. Falaremos sobre o lance que ajudou bastante o São Paulo. O Marcão foi expulso ainda no primeiro tempo, Arnaldo. Eu contestarei o Massa, hein? Fala, Arnaldo. Bom, tirando o jogo, primeiro, detalhes, né? Ontem, de novo, 45 mil pessoas, vencendo a média de público do São Paulo no ano. O São Paulo superou 1 milhão de torcedores em 2024. Só fez isso 2 vezes na história, talvez bata até o final do ano o público total da sua história, tem sido assim e tudo mais. Porém, 45 mil torcedores numa atmosfera um pouco diferente, não por conta da chuva, que aliás melhorou o gramado é excelente, até para o Rogério Ceni, gramado bom é isso aí, não é gramado sintético, isso aqui é gramado bom. Por conta da punição à torcida organizada do São Paulo. Quem não gosta de torcida organizada nunca foi ao estádio de futebol. O Morumbi, com a torcida independente, com os seus instrumentos, é um. O Morumbi, com a torcida independente sem instrumentos, é outro. Como o estádio é muito amplo, não é uma concha acústica e tudo mais, fica dispersa a torcida,
sem a condução da organizada. Então, isso tornou o ambiente... E vou te dizer, vi contra o Botafogo algumas coisas, vi várias vezes contra o Tadieres. Talvez, com o estádio num ritmo diferente, o São Paulo tivesse ampliado no segundo tempo. Mais do que 2. Pelas circunstâncias. Isso é um detalhe do futebol que as pessoas que veem o jogo na televisão não entendem. A polícia falou por que a punição? Teve briga, depois de 1000 anos, a Independente se botou, metendo uma briga contra o Botafogo. E tem um negócio no... Uma competição de boxe. Sei lá o quê. Há muito tempo não tinha o envolvimento da Independente no episódio, e aí a punição é tirar um bumbo no estádio de futebol, muda a atmosfera do estádio. Só estou fazendo esse parênteses porque o São Paulo não tem ainda a perspectiva da volta da sua torcida organizada na plenitude, e isso vai ter influência contra o Flamengo, influência contra o Atlético Goianiense e talvez, se não conseguir reverter até lá, como for a punição, influência fundamental no jogo da Libertadores contra o Nacional de Montevidéu, que é outra Copa. Esse parênteses feito. O jogo, o São Paulo do Zubeldia enfrentou, a gente falou antes aqui, o Goiás joga com linha de 5. Além de linha de 5, com 2 volantes marcadores. Marcão e o Wellington, aquele que jogava no São Paulo. O São Paulo do Zubeldia enfrentou um adversário assim até agora. O Barcelona de Guayaquil na Libertadores Morumbi foi 0-0. O time do São Paulo, que não é um time exatamente criativo, sofre contra esse tipo de sistema. E estava sofrendo. Até porque, o Massa até falou, se fosse o Zanardi, fazer um esquema especial de marcação no Lucas. E o Lucas fez, talvez, a sua pior partida desde que voltou ao São Paulo. O Vessa que falou isso. Você falou. Então, Vessa, o Lucas fez individualmente, talvez, a sua pior partida desde que voltou ao São Paulo no primeiro tempo. Aí, com um detalhe tático. Quem era o parceiro do Lucas pela direita? Não era o Igor Vinícius, era o Rafinha, que foi colocado, porque o Igor Vinícius não vinha tão bem, falhou em Fortaleza. O Rafinha é o Rafinha. É o comandante da patota, é o capitão do time. Só que ele não tem mais condição física de passar ao lado do Lucas. Então o São Paulo só jogava pela esquerda, com o Ferreirinha e o Wellington. Bem, os dois. Pela esquerda o São Paulo rasgou o Goiás algumas vezes. Sem o Lucas, ficava o Bobadilha tentando armar, o Luciano tentando encontrar uma posição no campo, encaixotado na linha. Não é uma linha de 5, era uma linha de 7, né, com os 2 volantes. E o Goiás tinha 2 atacantes pelos lados rápidos e o Thiago Galhardo como falso 9 ali. Estava bem armado, porque o Zanardi é um técnico que sabe armar exatamente esse tipo de esquema. É assim que joga o São Bernardo dele, jogava o São Bernardo dele. Aí, com poucas oportunidades, teve o lance da expulsão do Marcão, num jogo que o Goiás fez muita falta, mas tudo falta tática. O Goiás não bateu. Tudo falta tática. Um monte de falta tática. É mais ou menos assim que joga o São Bernardo do Zanardi. E aí aparece um jogador, que é o jogador mais polêmico do São Paulo. Que é o jogador que incendeia o jogo, que é o jogador que faz o gol de 1-0, é o jogador que toma cartão amarelo no banco, mas é o jogador capaz de tirar um adversário do prumo. Então o Marcão, que marcava o Luciano toda hora, numa bola dividida, o Luciano chega antes e o Marcão vai... Se o Marcão fosse dividir com o Lucas, ele não ia daquele jeito. Se ele fosse dividir com o Ferreirinha, ele não ia daquele jeito. Ele foi, ao pé, subiu, na hora deu para ver no estádio que tinha resvalado no rosto do Luciano, e aí entra aquilo que a gente fala, escala de árbitro. Árbitro, péssimo, inexperiente. A colocação desse árbitro em campo, eu nunca vi. Ele parecia um zagueiro. Não sei se vocês viram isso. Ele estava constantemente na entrada da área do Goiás, enquanto o São Paulo tentava furar a entrada da área do Goiás. Aí tinha os jogadores e o árbitro. Era incrível, eu nunca vi na minha vida. Deu para reparar. Aí teve uma hora que ele teve uma queda espetacular, que ele pegou no contrapé e caiu sozinho. Árbitro fraco, inexperiente, VAR, intervencionista. O que acontece? Ele deu amarelo, o VAR chamou e deu vermelho. Continuo na mesma opinião para qualquer lance. Lance interpretativo é do juiz em campo. Se ele é fraco ou não, se o Marcão exagerou ou não, e ele considerou amarelo, é a decisão dele. O VAR não tem que chamar. Simples assim. Mas só uma coisa, só para um parênteses. Você disse do árbitro mais fraco, desconhecido.
Se a gente aqui analisou o São Paulo e Goiás e o Atlético e CRB como jogos mais tranquilos ali, eu acho que a CBF falou, cara, São Paulo e Goiás eu vou pegar os meus melhores e vou arrastar para outros jogos. Não, e pegar os meus melhores. Não, ou menos piores. Mas é assim, né, Vessoni? Será que ela não pensou um pouco isso? Sim, embora do jogo do Atlético, sabe quem apita o CRB Atlético? É o Klaus. O único jogo dos 8 que tinha um árbitro inexperiente era esse. Então, de novo, mas erro aí, na escala. E tem um ponto aí que a CBF tem que analisar que tipo de jogo vai ser. Exato. Um time vai jogar, o outro vai destruir. O outro vai destruir, exatamente. Né? Enfim, tem 8 árbitros mais ou menos mais experientes. Tem 8, dá para você pegar 8. Até depois tem uma sugestão para Corinthians e Grêmio. Nós vamos entrar nesse... Teria uma sugestão prévia, né? Não agora. O fato é que daí, claro, o jogo muda. O São Paulo tem 2 chances no primeiro tempo ainda claras. O Lucas perde um gol claro, o Calleri perde um gol claro, mesmo com a formação. E o Zubeldia, no segundo tempo, no intervalo, ele dá uma... O que ele não costuma fazer, ele ousa, muda, joga o Eric, tira um volante. Então, o São Paulo passou a ter uma linha de 5 atacantes, não uma linha de 4. Para tirar o Lucas foi por um meio, para jogar de segundo volante. O Eric de um lado, o Ferreirinha do outro. Na primeira jogada, o Lucas dá no Eric nas costas, o Eric cruza, o Calleri... O São Paulo, de fato, esse ano, a gente falava o número de jogadores que o São Paulo contratou na janela de janeiro e que hoje são importantes ou titulares. Hoje o São Paulo tem 2 jogadores mais leves pelos lados. O Ferreirinha, que é titular, e o Eric, que entra no segundo tempo. E aí o São Paulo, mesmo... Aí tá, o São Paulo só faz o gol porque o personagem do jogo é um cara que faz o gol do 1-0, certo? Então, assim, o Calleri perde uma chance clara e ele pega um voleio difícil, ele já tinha chutado uma bola no primeiro tempo, e esse é o Luciano. E o Luciano fez seu gol número 80 com a camisa do São Paulo. Ele só tem menos gols que o Rogério Ceni e o Luiz Fabiano nessa nova era. E ele é um jogador que faz gol de 1-0. Tem um monte de jogador que faz gol de 4-0. 3-0 ele faz. Então, ele não, é um jogador de 1-0. E ele faz o gol mais importante. Ainda tem o segundo gol do Calleri, aproveitando um rebote do Luiz Gustavo, que outra vez talvez tenha sido o melhor jogador do time. Então esse é um destaque meio obscuro, né? O que o Luiz Gustavo vem jogando, para surpresa de muitos, inclusive a minha. E o São Paulo ganha por 2-0, mesmo sem seus melhores jogadores estarem numa boa noite, né? O Lucas não fez um bom jogo, o Luciano fez um jogo mais ou menos, o Calleri não fez um bom jogo, o Ferreirinha cansou no segundo tempo. Não é uma vantagem que mata a eliminatória, mas ela encaminha a eliminatória, né? Na próxima quinta-feira o São Paulo vai a Goiânia jogar, podendo perder até por um gol de diferença. Ô Massa, o primeiro tempo foi bem difícil para o São Paulo, não conseguiu romper as linhas. E aí não vou defender aqui que foi um grande jogo, nem acho que o São Paulo fez um grande jogo, mas não é tão simples você, num confronto como esse, não quero dizer que é mais fácil jogar contra o Palmeiras do que contra o Goiás, não é isso. Mas é um jogo diferente. O jogo de hoje é uma responsabilidade, a do São Paulo que jogava em casa para ganhar. O adversário vem muito fechado, o São Paulo, o 4-2-4 não funcionou definitivamente no primeiro tempo. O Zubeldia muda, coloca mais atacante,